Bom dia, hoje é 18 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvi no Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Bom dia! Feliz segunda-feira a todo mundo! Já ri aqui. Feliz segunda-feira. Feliz pra quem? Pra quem numa segunda-feira? Vamos começar a semana com alegria, diversão e muita notícia. Muita notícia. Hoje eu tive uma dificuldade profunda de escolher as notícias para comentar aqui com vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes, pois temos muitas coisas interessantes. Muitas coisas que podem grudar aí no seu cérebro e serem utilizadas como fonte de assunto na sua roda de conversas, afinal é para isso que serve esse podcast. Além de, claro, te distrair deste calor insuportável que está fazendo neste país. Eu gosto de calor, mas assim, já chega, né? 34 graus às 8 da noite não tá dando. Não está dando. Se você mora nas cidades do Nordeste e do Norte e está rindo na minha cara, e também em algumas cidades do Centro-Oeste, eu moro em São Paulo e não era pra estar esse calor. Mas tudo bem. Se é pra estar calor, eu morava no Rio de Janeiro ou na Bahia. Que aí pelo menos eu tinha uma praia. Agora eu tô no meio dos prédios. E aí tá quente. E aí eu olho e não tem uma brisa, porque tem prédio na minha frente. Dito isso, vamos às notícias. Hoje a gente vai falar sobre por que o sonho da Alemanha de virar uma potência de carros elétricos está em risco. A gente também vai falar o nosso último especial aí da SXSW, a conferência de inovação que aconteceu lá nos Estados Unidos na semana passada. Vamos falar sobre como uma startup está querendo mudar a forma como se consome notícias. Querendo roubar o meu emprego. E também vamos falar sobre uma notícia muito importante aí para papais e mamães que passam a semana inteira muito ocupados com seus filhos e aí chegam sexta-feira à noite e querem apenas relaxar tomando uma tacinha de vinho. Falei especificamente para vocês, pois me solidarizo com a ocupação de vocês. A indústria do vinho, pais e mães, tem revés e uvas viram etanol para cobrir custos de agricultores. Você também, que não é pai e mãe, também tem um interesse no vinho, olha, notícia perturbadora para todos nós. Não consigo falar essa palavra. E a gente ainda vai falar... Nossa, hoje olha, tá especial. Porque a gente vai falar dela. Você achou que eu não ia falar da Kate Middleton? Eu vou falar da Kate Middleton. E também vou falar sobre Faria Lima. Afinal de contas, amanhã estreia o mais novo videocast da Bloomberg Linha, apresentado por mim, porque ninguém mais aguenta o som da minha própria voz, nem eu mesma, nem olhar pra minha cara, porque eu tenho que ficar olhando os vídeos e eu não aguento mais olhar pra minha cara. Enfim, estreia amanhã, Como Falar Faria Limês, um videocast que entrevista profissionais de várias áreas do mundo corporativo brasileiro. Não só pessoas que trabalham no mercado financeiro, no setor de tecnologia, por exemplo, mas as pessoas que contratam os altos executivos que trabalham na região do mercado financeiro brasileiro, ali na Faria Lima, aqui em São Paulo, e também pessoal da área da saúde, pessoal da área de esportes, do lazer e de tudo mais. Não perca amanhã, vou fazer um escândalo assim que o episódio sair, então fique atento a todas as redes sociais. No mais, minha gente, não esquece de se inscrever aqui no podcast também para ativar as notificações, ficar por dentro de tudo, seguir a Bloomberg nas redes sociais. E aí eu também vou deixar umas notícias extra aqui, porque tinha tanta coisa legal no site da Bloomberg, o pessoal trabalhou bastante nesse final de semana no plantão. E aí eu vou deixar umas notícias bacanas que não vai dar tempo de ler aqui, tá bom? Vamos então às notícias. Oliver Zipse é o CEO da BMW. Pense um senhor de mais ou menos, quantos anos ele tem? 60 anos, de quantos metros? Deve ter 1,85 m, estou imaginando, um alemão. Ele tem um topetinho, ele é loiro, ele tem um sorriso de executivo e se você pesquisar o nome dele no Google, você vai ver várias fotos de LinkedIn. Um senhor muito bem apresentável. E por que estou te descrevendo imageticamente o Oliver Zipse? Porque ele, de pé durante um evento da Associação da Indústria Automotiva em Berlim, no fim de fevereiro, tinha razões para se sentir aliviado, escreve a Bloomberg News. No palco, o ministro de Transportes, Volker Wissing, este também sendo um outro estereótipo alemão, com também aproximadamente 1,85 m, eu imagino, e um pouco mais velho e já com algumas entradas capilares. O Volker Wissing estava em cima do palco
pregando para uma multidão de autoridades executivos da indústria sobre a importância da abertura tecnológica na redução das emissões de carbono do transporte. Ele afirmou que um foco exclusivo em veículos elétricos a bateria por parte do governo e de fabricantes deixava exposta a indústria mais importante da Alemanha. A previsão de queda na demanda por carros elétricos no maior mercado de carros da Europa pairava sobre a sua mensagem. Zipse tem defendido esse mesmo ponto por anos, advogando por linhas de produção flexíveis para carros a combustão, híbridos e até mesmo movidos a hidrogênio. Sua estratégia cautelosa, que ecoa do seu antecessor, foi criticada por não ser agressiva o suficiente em relação à montadora líder do setor, a Tesla. Agora, Zipse parece que previu o futuro. Com uma desaceleração na adoção de veículos elétricos e híbridos plug-in, a abordagem cuidadosa da BMW já não parece ser uma ideia tão ruim. Vou desligar a minha máquina, pois ela começou a centrifugar e fazer barulho. E voltamos. Após anos de crescimento exponencial, vender veículos elétricos está se tornando mais difícil. Incentivos generosos do governo estão desaparecendo na Europa e menos modelos se qualificam para descontos nos Estados Unidos. Enquanto uma variedade de novos modelos e opções de leasing atraíram a atenção dos entusiastas de veículos elétricos, a infraestrutura e o preço ainda são obstáculos para a adoção generalizada. Na Alemanha, as vendas devem cair 14% neste ano, em resposta à retirada de subsídios pelo governo em dezembro, a primeira queda desde 2016. Globalmente, os especialistas do mercado reduziram as previsões diante da realidade persistente de que os veículos elétricos são muito menos acessíveis do que os carros a combustão equivalentes, apesar de uma guerra de preços iniciada pela Tesla. O evento em fevereiro foi uma tentativa de injetar otimismo em um mercado cada vez mais sombrio. E falando em inovação, alguns engraçadinhos estão querendo retirar o meu emprego. Eu que fico aqui falando de inteligência artificial, fico trazendo várias notícias, aparentemente posso ter o meu tapete puxado. Estou brincando, tecnologia sempre ajuda, afinal de contas os atores de rádio na década de 30 tiveram que se especializar em imagem quando a televisão surgiu. Olha que informação incrível que eu trouxe para você. Nesse caso aqui, a Curio AI, um copiloto de notícias alimentado por inteligência artificial, quer transformar o setor e fazer com que os usuários deixem de pagar por notícias via paywall. Pobre Bloomberg. Com a ferramenta Rio News AI, o objetivo é oferecer de forma personalizada notícias de veículos como The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, Atlantic, The Guardian e The Wired. O serviço apresentado em painel durante o South by Southwest, em Austin, utiliza as notícias dos principais veículos, filtrando-as sob demanda. A plataforma personaliza as reportagens com curadoria de acordo com os interesses dos usuários de diversas publicações globais, oferecendo ainda narração feita por dubladores profissionais. Seria este meu novo emprego? Fundada no Reino Unido, a empresa pretende, por meio de uma assinatura, permitir aos usuários ouvir as notícias mais relevantes em sites de mais de 30 publicações líderes mundiais. Segundo os fundadores, a ideia é acabar com incentivos de cliques das redes sociais e fazer com que as pessoas tenham notícias de última hora. Eu tenho opiniões. Tenho opiniões, mas eu tenho opiniões. E é isso que eu tenho para falar. Vamos para a próxima notícia. Agora sim, uma notícia importante, uma notícia preocupante, na verdade. Começa aqui contando sobre como o produtor de uvas australiano Tony Townsend destruiu metade da sua vinha de 14 hectares no ano passado. Os campos estavam saudáveis, mas ele estima que teria perdido cerca de 35 mil dólares australianos, ou 23 mil dólares americanos, para colhê-las. Embora uma onda de calor o impeça de arrancar o restante, ele planeja terminar o trabalho assim que o clima esfriar, perdendo todas as vinhas que cultivou na última década. Abre aspas para ele. Eu gostava de fazer parte da indústria do vinho, mas é economicamente inviável continuar assim. Ele mora em Riverland, uma região da Austrália que produz cerca de 1/3 da safra do país. Desde 2020, uma combinação de aumentos nos custos impulsionados pela Covid e tarifas da China aumentou a oferta e deprimiu os preços no país. Embora o Townsend nunca tenha dependido totalmente do cultivo de uvas para sua renda e trabalhe meio período na área de turismo de vinho e alimentos, nem todos os agricultores tiveram tanta sorte. A Linda Rowe, CEO da Riverland Wine, diz que há muitas pessoas que não veem futuro na indústria do vinho. Essa empresa é um grupo que representa o setor de produtores e vinicultores.
E esse é um problema que está acontecendo no mundo todo, não só na Austrália. Embora a produção global tenha atingido o nível mais baixo em 60 anos em 2023, um excesso de vinho persiste, indicando que a demanda está caindo mais rapidamente. Embora os dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho mostrem que o consumo global tem ficado atrás da produção de vinho desde pelo menos 1995, a indústria atingiu um ponto de inflexão à medida que os padrões de consumo mudam e as piores condições econômicas parecem que vão continuar. A Califórnia, que é outra região grande produtora de vinho, está atualmente enfrentando um dos piores desequilíbrios entre oferta e demanda em 30 anos. Enquanto isso, a Austrália produziu sua menor quantidade de vinho em 15 anos na temporada 22-23, mas continua lutando com níveis historicamente altos de estoques, de acordo com o relatório de novembro do grupo do setor Wine Australia. Mas eu tenho uma solução na ponta da minha língua para esse excesso de estoque. Além da Covid, os custos de insumos, como combustível e fertilizantes, aumentaram devido ao conflito na Ucrânia e ao fato de que os prêmios de seguro estão aumentando devido às mudanças climáticas. Enquanto isso, os hábitos de consumo de bebidas alcoólicas estão mudando, e o vinho tinto foi o mais afetado. Mais pessoas estão bebendo espumantes, vinhos rosés e vinhos brancos com baixo teor alcoólico em vez de tintos, disse Christophe Chateau, que é porta-voz do Conselho de Vinho de Bordeaux. Os consumidores da geração Z também estão consumindo menos álcool, impulsionando um boom de bebidas não alcoólicas. Conta pra mim, porque eu tenho bastante curiosidade. Aí na caixinha de comentários do Spotify que você encontra no seu celular, me fala se você bebe bebidas alcoólicas, no caso, porque, de fato, temos visto aí uma redução drástica do consumo de bebidas. Começando a temporada desse podcast de Falar Sem Parar da Faria Lima, não que a gente não falasse antes, mas agora eu vou falar Faria Lima 25 mil vezes até vocês criarem um interesse muito genuíno pra saber o que é, e aí vocês vão lá escutar o Como Falar Faria Limês, porque lá a gente te conta tudo, inclusive até o dos prédios, conta das ruas, como foi aberta a Faria Lima. Eu sei a história na ponta da minha língua, eu sou simplesmente obcecada pela Faria Lima. Eu sou realmente obcecada pela Faria Lima, que é o principal centro financeiro do país e continua reportando uma escalada dos preços de aluguel em prédios comerciais. Após registrar um aumento médio de 20% no preço de locação de escritórios em 2023, a expectativa é que neste ano esses valores mantenham-se em patamares elevados, segundo o levantamento da consultoria global Cushman & Wakefield, a pedido da Bloomberg Linha. No fechamento do quarto trimestre, o preço médio do aluguel de escritórios na Faria Lima alcançou R$ 220 por metro quadrado, segundo a consultoria. No Itaim, considerado no setor imobiliário como parte da região, o valor de locação atingiu 280 no período. Em termos de comparação, o preço médio do aluguel em São Paulo de 2023 foi de R$ 109,76. Segundo o Daniel Batistella, que é diretor-geral da Cushman & Wakefield no Brasil, em entrevista a Juliana Stigarribe, repórter da Bloomberg Linha, abre aspas, existe uma escassez tanto na locação quanto para novas construções na Faria Lima. As poucas entregas no pós-pandemia foram absorvidas com rapidez e a vacância continua baixa. Houve aumento de valor real na região. Fecha aspas. Agora eu vou te dar uma informação diretamente do Como Falar Faria Limês. A região da Faria Lima fica dentro da subprefeitura de Pinheiros, em São Paulo. A subprefeitura de Pinheiros tem 290 mil pessoas morando. Isso é maior do que Foz do Iguaçu, isso é maior do que Juazeiro do Norte. Só que isso tudo numa área de 32 quilômetros quadrados, o que faz com que exista simplesmente muita gente num quadradinho só. Muita gente. Fora os 290 mil habitantes da região que moram na região, cerca de 145 mil pessoas vão para a região da Faria Lima todos os dias para trabalhar nos escritórios dali. Veja vocês como é o inferno na Terra circular por essa região. Se você pega um carro lá, você simplesmente gasta o seu dia inteiro parado no trânsito. Segundo o executivo, a vacância na Faria Lima atingiu 9,8% no fechamento do quarto trimestre. Esse indicador, ele diz, oscila entre 5% e 10% na região. Se sobe muito, é porque teve alguma entrega pontual. Para 2024, a vacância deve se manter ou até cair um pouco. Não temos previsões de entregas significativas. Por outro lado, o nível de desocupação na cidade é mais alto. A vacância média dos prédios corporativos classe A da capital paulista no quarto trimestre foi de 23,47%, com os índices ainda maiores em regiões como a Avenida Chucre Zaidan, importante centro empresarial, na Zona Sul. Ou seja, todo mundo quer ficar na Faria Lima. Tá faltando, tem 23% de vacância no resto da cidade, 32% ali na Zona Sul de São Paulo, mas na Faria Lima falta escritório. Depois de diversas empresas devolverem ou diminuírem espaços nessa região, no auge da pandemia, como a XP e a Meta, os escritórios voltaram rapidamente a ficar ocupados. O
O retorno mais forte dos funcionários ao modelo de trabalho presencial impulsionou o mercado de prédios corporativos. Um dos sinais de que a região está fortemente aquecida foi a compra pelo Itaú do endereço 3.500 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, que hoje já abriga o braço de investimento do grupo Itaú BBA. A transação no valor de 1,5 bilhão de reais ocorreu no ano passado. E é uma transação de altíssimo valor, se eu não estou enganada, foi a maior transação imobiliária de São Paulo do ano passado. Mas aí temos uma movimentação interessantíssima, típica da cidade de São Paulo, em que os seus centros financeiros e corporativos se deslocam com o passar do tempo. Eles vão passando de uma Avenida Paulista para uma Avenida Faria Lima, para depois, quem sabe, a Rebouças. Vejam só, a região que é próxima à Paulista e também a Faria Lima pode se tornar uma alternativa ao chamado Condado, que é assim que as pessoas, os Faria Limers, chamam a Faria Lima. Segundo o Batistella, temos um volume de lançamentos interessantes na Rebouças. Com esses novos projetos, estão chegando agora ao mercado. Vamos observar em 2024 como será a absorção. Mas, de modo geral, os ocupantes da Faria Lima querem permanecer onde estão. Uma quadra faz toda a diferença. A região da Rebouças, que é uma importante avenida aqui de São Paulo, ela teve um boom imobiliário nos últimos anos, depois de um plano diretor da cidade que ampliou um pouquinho a área que é possível construir próxima de metrôs. E como aqui a gente tem o metrô Oscar Freire um pouco em cima, e também outras estações da linha amarela, isso possibilitou a construção de mais prédios. Inclusive, o Nubank tem uma de suas sedes na Avenida Rebouças, que é relativamente longe aí da Faria Lima e do centro financeiro de São Paulo. Falei que ia falar de Kate Middleton, a princesa desaparecida. Eu espero muito profundamente que alguém faça um filme, um desenho, qualquer conteúdo em relação a isso. Não vou falar exatamente sobre o caso. Caso você esteja morando embaixo de uma pedra, a Kate Middleton está desaparecida aí de aparições públicas desde o ano passado. Segundo o Palácio de Buckingham, ela deve somente aparecer aos seus compromissos oficiais depois da Páscoa. E aí a internet explodiu em especulações sobre o que poderia estar acontecendo com a princesa. Afinal de contas, é raríssimo esse desaparecimento de uma pessoa da família real, que também é bem presente aí nestes eventos. Pois muito bem, lá no site da Bloomberg Linha, você encontra um artigo de opinião, e é por isso que eu não vou discuti-lo aqui, porque ele foi escrito por uma editora da Bloomberg News, chama Beth Colwitt, e ela diz: por que especulações sobre Kate Middleton podem ensinar sobre a relação entre marcas e público? Se você quer saber mais sobre essa interessantíssima análise aí que ela traz, é só você conferir o link que está aqui no podcast. E no mais, minha gente, vou aqui ler alguns comentários de vocês, a começar pelo Jorge Mateus, não é a dupla sertaneja, o nome dele é Jorge Mateus, sem o E no meio, diz que a avó dele ficou toda bugada, porque ele colocou o podcast pra tocar na caixinha de tarde, e eu sempre falo bom dia, porque eu sempre estou esperando que você esteja escutando isso na parte da manhã. Senhora avó do Jorge, boa tarde, boa noite pra senhora, dependendo aí do momento que a senhora estiver escutando esse podcast. O Beleia, ele diz que o Campos Neto, o presidente do Banco Central, que diz, segundo fontes da Bloomberg News, que pode abrir uma fintech em Miami depois que sair da presidência do BC no final do ano, o Beleia pede para que ele o contrate, afinal de contas ele é desenvolvedor de fintech. E se você acha que eu estou falando esse recado aqui ao vento, é claro que não, porque a Bloomberg Linha tem sim um público seleto e importantíssimo. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno curtiu a publicação sobre essa notícia no nosso Instagram. Então, se você acha que quando eu mando recados aqui para pessoas de alto escalão elas não vão me ouvir, é claro que elas vão, porque se o Ronaldo Fenômeno vê o que a gente publica, outras pessoas também podem. Vejam vocês como vocês fazem parte de um seletíssimo grupo de consumidores de notícias da Bloomberg Linha. E o José Guilherme, por exemplo, tomou um susto porque ele estava ouvindo o podcast voltando para casa e escutou uma buzina. E eu imagino o susto que você tenha levado. Eu fico muito brava quando isso acontece, quando passa moto e tudo mais, porque eu também levo susto quando estou escutando alguma coisa no meu ouvido e vem um barulho. Eu acho que é alguma coisa em volta. A Ariane, que eu falei que gosto muito deste nome, ela perguntou, sério que gosta do meu nome? Sempre achei meio blasé. Eu acho lindo o seu nome, Ariane. Tipo, acho bonito. Só a escrita dele bonita, não sei. E a Letícia também menciona aí que está perguntando onde que estreia o podcast. E eu digo que o novo, né, o do Faria Lima, porque eu mencionei que a gente vai falar sobre Ritalina, Ozempic e outros medicamentos que se popularizaram na Faria Lima nos últimos anos.
E eu conto pra você, Letícia, que ele estreia amanhã no Spotify e no YouTube. E, que mais? É isso. Ah, uma correção importantíssima. O VMA, o famosíssimo em que Kanye West interrompe Taylor Swift para falar do vídeo Single Ladies de Beyoncé, aconteceu em 2009, não 2008, como eu falei no último episódio. Obrigada, Isabela, por me corrigir. Isso é o maior erro que eu já cometi nesse podcast. 20 minutos aí pra você ficar feliz uma segunda-feira, tá bom? Boa semana, até amanhã.